A gente tá achando que a gente resolve tudo, que manda um prompt, que o negócio se resolve e tal. É sem contexto, galera. Sem contexto. E aí, turma, tudo bom? Cara, hoje eu quero falar com vocês. Primeiro, eu sou o Rubão Alves. Bem-vindo ao Papo com o Rubão, que é o nome dessa semana desse canal, que muda sempre, não tem padrão. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre alguns artigos que saíram essa semana. E aí a gente vai fazer um teste hoje juntos para entender o que esses artigos estão falando. Mas basicamente é um pouquinho sobre contexto e IA, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que o contexto é importante para IA e como que as empresas ainda não estão chegando no modelo ideal para conseguir trabalhar com agentes, quando a gente pensa no universo de IA, tá? E por isso que a gente vai estudar aqui duas reportagens que me chamaram bastante atenção, tá? Então, o nosso teste de hoje é sobre cinema, que eu sou apaixonado por cinema, e aí a gente vai falar sobre recomendação de filme para poder validar essas notícias que surgiram essa semana, tá bom? E aí o que eu percebi aqui no teste que a gente fez foi que eu pedi 5 filmes para 2 agentes de IA, um agente com contexto e um agente sem contexto. E a gente vai mostrar, né? Eu vou mostrar para vocês como que cada agente acabou reagindo dentro dessa contextualização adicional ou não, tá? Então acho que é um teste bem legal e a gente vai discutir um pouquinho da notícia em cima disso. Então já vou aqui diminuir meu rostinho para a gente ver aqui as notícias, porque meu rosto definitivamente não é a coisa mais importante aqui no nosso trabalho, beleza? Então, seguinte, ó, tem um benchmark, né, que está testando agentes em tarefas comuns de internet em sites reais. E qual que é o ponto aqui desse primeiro artigo, né? 1/3 das atividades que esses agentes estão fazendo não estão sendo realizadas com sucesso. O que isso significa? Os agentes estão lá, estão trabalhando, mas estão errando 66% das vezes. Que isso significa? Imagina que você vai tomar um café, tá? Todo dia você tem o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço. Então você toma café 5 vezes na semana, e aí todos os dias, depois do almoço, você vai lá e toma um café. Isso equivale a você tomar praticamente um café certo por semana. O que isso significa? Você foi na segunda, o café deu certo. Aí na terça e na quarta o café não deu certo. Na quinta o café deu certo. Então 2 cafés por semana. Tá? Então o agente ele erra ali 66% das vezes porque não tem contextualização. Outra notícia que é bem importante para a gente olhar aqui dentro desse contexto é desse site aqui que tem vários artigos e notícias sobre agentes. E um dos artigos que a gente está analisando aqui nesse vídeo é um artigo que diz que as rodadas de investimento de empresas de IA têm tido uma maior quantidade, porcentagem de investimento em empresas de playground de IA. O que é uma empresa de playground de IA? Não sei se você já foi impactado, né, ou impactada por algum vídeo na internet, LinkedIn, YouTube, Instagram, mostrando pessoas na Índia com uma câmera na cabeça, né? Coloca uma fita, bota a câmera e filma a fazeres domésticos, né? Se você já foi impactado ou impactada por esse vídeo, o que está acontecendo ali? É um playground para poder pegar o movimento das pessoas para fazer afazeres domésticos e treinar robôs futuramente. A mesma coisa está acontecendo com empresas de IA. Então, as empresas de IA que vendem automatizadas com agentes, elas têm tido menos investimentos do que empresas que têm vendido playgrounds para que as IAs treinem e se capacitem. Olha que interessante. Isso equivale no nosso mundo
a mostrar que existe um investimento muito maior em educação, em faculdade, em escola, do que na execução de fato, na fábrica de fato. Tá? Então, o que está acontecendo? As empresas estão investindo em empresas que conseguem criar playgrounds para fazer simulações do mundo real com a IA. Tá? Então, esse investimento está acontecendo de forma muito, muito maior. E por que isso está acontecendo nesse momento? As empresas elas estão percebendo que, por mais que haja um crescimento em IA, a gente não está conseguindo chegar na efetividade e na eficiência que a gente imaginou que ia chegar em 2027. Quem, né, lembra do ano passado que as pessoas falavam que os empregos iam sumir em 2026, 2027, estamos longe disso. A gente percebe que a IA ela é muito boa em contextos controlados, em contextos não escaláveis, mas ela ainda tem um caminho para percorrer para poder chegar num contexto corporativo em grande escala. Isso vai levar ainda uns 2, 3 anos, não é também muito tempo, não dá para se iludir, mas não foi, como falaram, né, cravaram que 2027 as empresas, né, os empregos iam acabar. Mas qual que é o ponto daqui, né? A gente vê esse movimento e entender como que a gente, no nosso contexto, consegue fazer com que os nossos agentes sejam mais produtivos, inteligentes e capazes. E a gente começa a pular essa esteira de validação no sentido de não precisar aqui ter ali um playground para testar ou fazer as coisas já certinha nesse começo com o conhecimento que a gente já tem. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês, né, para a gente poder testar e validar? Criei banco de dados, uma tabela simples, né, muito simples, duas tabelas. Uma tabela que eu falo filmes que eu gostei, outra tabela que eu coloco filmes disponíveis. E aí eu faço uma mesma pergunta para dois agentes. Um agente ele tem um contexto antes de eu fazer a pergunta, o outro agente ele tem um contexto depois, e eu peço 5 filmes para esses agentes, tá? A ideia aqui é mostrar para você qual que é a diferença quando você dá um contexto maior para um agente, quando você não dá esse contexto maior para esse agente, o que acontece no resultado, na resposta deste agente. Por que isso é importante? No dia a dia, talvez o sucesso ou o erro de uma LLM está no contexto que você dá. Quando eu estou filmando você fazendo afazeres de casa, ou quando eu te dou um playground para você testar, errar e treinar seu agente, você está fazendo algo que a gente chama de contextualizar esse agente. Você está treinando o modelo. Então, a LLM ela foi treinada em cima de documentos, em cima de experiências e arquivos. Agora a gente tem que trazê-la para o mundo real, para mostrar como as coisas funcionam no dia a dia. E aí você pode fazer isso com a sua LLM agora. E já ser muito mais efetivo e eficiente na largada, tá bom? Então eu vou mostrar aqui esses dois exemplos. Os dois exemplos estou pedindo 5 filmes. Eu tenho uma base onde eu falei filmes que eu gostei, e eu tenho outra base de filmes que são a base que esse agente pode me recomendar, tá bom? Então eu vou diminuir meu rosto novamente. Eu usei um PostgreSQL com banco de dados para a gente poder fazer esse experimento aqui, tá? O NHN está local, então vocês não vão ter acesso a ele, né? Então vou fazer primeiro aqui a primeira execução. Então, quando que eu começo? Eu começo aqui fazendo um pedido de contexto, e aí nesse pedido de contexto eu estou mandando praticamente um prompt, né, pedindo uma recomendação de 5 filmes, e eu usei o mesmo start para os dois agentes, tá? Então se a gente for aqui nos dois agentes, o começo desse start é o mesmo. Qual que é a diferença desse começo? No primeiro agente, eu não dou contexto para ele, eu só faço pedido e eu deixo ele pensar o que ele quiser. No segundo agente, eu contextualizo os filmes que eu já vi e os filmes que são candidatos, que é uma lista de filmes existentes, para que ele possa tomar uma decisão posterior.
posteriormente, sendo que nessa lista de filmes candidatos eu passo contextos para ele, assim como nessa minha lista de filmes que eu gostei, eu passo o que eu gostei, tá? Então, quando eu executo esse agente aqui, que é um agente sem o contexto, então ele vai diretamente para a LLM aqui, começa a pensar e começa a sugerir, e olha que eu ainda coloquei um loop de filmes aqui para poder fazer a sugestão. O que ele está fazendo no final do dia, né? Ele está lendo, né? Pensando assim, poxa, eu quero sugerir 5 bons filmes para essa pessoa, e aí no final só do processo que eu vou verificar no meu banco de dados se os filmes existem. Então, o que eu estou falando? Então, imagina que eu estou numa Netflix da vida, né? Eu quero indicar um filme para você assistir. Só que eu tenho 10 filmes no meu catálogo e eu coloco uma IA para te sugerir um filme antes. Só que a IA, ela vai pensar em todos os filmes que existem antes. E aí, quando ela te sugerir o filme, se você não tiver no catálogo, você perdeu tempo ali, perdeu processamento nesse processo. Então eu pedi 5 filmes para ela, vamos ver quantos filmes foram indicados. Aqui, ó, no resultado, o que a gente tem? A gente tem um filme só indicado, os outros foram reprovados porque não estavam na minha lista, tá? Então aqui ela pode também alucinar, ela pode indicar filmes que não existem, ela pode indicar filmes que não têm sentido para mim, ela pode indicar filmes que não estão no meu contexto, filmes que eu não tenho acesso, tá? Então, esse daqui é a primeira simulação desse contexto de agente que eu comentei com vocês. Vamos agora para uma segunda simulação que eu começo o fluxo falando o que eu gosto, falando os filmes que eu tenho disponíveis, para aí sim ela fazer uma análise em cima disso e me dar uma resposta. Então, quando eu executo esse agente, rapidamente ela faz a consulta. Aqui ela vai fazendo algumas iterações e foi muito mais rápido também a quantidade de iterações, tá? Aqui ela fez várias iterações para poder me fazer uma sugestão, né? Poder pensar, olhar a lista por lista, replicar e falar, poxa, olha, esse filme. Aqui, com muito menos iterações, eu consegui ter um resultado. Agora vamos ver o resultado para verificar se foi um resultado melhor mesmo ou não, né? Então vamos clicar aqui. Ó, aqui ela conseguiu me indicar os 5 filmes que eu teria disponível para acessar nesse momento. Ela me indicou A Despedida, é um filme que eu adoro, é um filme iraniano, super recomendo. Lady Bird, muito bom também. Benzinho, eu gosto muito desse filme, é um filme nacional. Palm Springs, filme sensacional sobre viagem no tempo, recomendo. E Petite Maman, esse daqui eu não conheço, vou colocar aqui na minha lista de filmes para assistir. Mas o ponto aqui não é sobre o filme, mas é sobre a qualidade da recomendação. Então vamos olhar aqui, ó, quando você olha a recomendação, ela explica o porquê esse filme é legal. Então, por exemplo, A Despedida explora temas de luto e relacionamento familiar semelhantes ao apelo emocional de A Chegada. Por quê? Eu classifiquei A Chegada como amei. Tá? Então, quando a gente olha a recomendação aqui do anterior, não existe um motivo para ele me recomendar. Ele me recomendou bons filmes, mas não necessariamente em cima dos meus gostos. Aqui ele recomendou filmes em cima dos gostos que eu tenho. Bora olhar o último filme que eu não assisti ainda, né? O Petite Maman. Uma narrativa sensível e concisa sobre perdas, memórias, que ressoa com a simplicidade e impacto emocional que questões bem exploradas como em Hereditário, que é um filme que eu gosto também de terror. Não é um filme de drama, mas é um filme de terror, mas tem todas as questões. E aqui o Petite Maman, tá aqui o filme, eu consegui assistir no Prime Video e tal. Então qual que é o ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que eu acho que é o que a gente tem que analisar sempre que a gente está pensando em AI, é um pouco das notícias que estão chegando. A gente tá achando que a gente resolve tudo, que manda um prompt que o negócio se resolve e tal. Mas sem contexto, galera, sem contexto, sem contexto, sem contexto, turma, não adianta nada. O agente ele vai alucinar, ele vai inventar coisas, ele quer te agradar, ele quer resolver problemas. E às vezes, para resolver, ele inventa alguma coisa para você ficar satisfeito ou satisfeita. Tá? Então, eu acho que a ideia
aqui, quando a gente for pensar em arquitetura, a gente quer sempre pensar no contexto que a gente dá para esse agente e nos gates de validação que a gente coloca no meio do caminho para garantir que esse agente consiga fazer um bom trabalho dentro do seu fluxo de trabalho. Bom, esse é meu vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado. Os links das notícias estão aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você curtir mais conteúdos como esse. A gente volta logo mais com novas notícias, novos experimentos e sempre assim, ó, coisa fácil, prática, que você olha, você bate o olho, você entende, você fala assim, poxa, faz sentido, não faz sentido. E aí a gente vai continuando discutindo aqui sobre IA. Outra coisa que eu quero te pedir é uma ajuda. Qual conteúdo você quer ver aqui no canal? A gente pode fazer qualquer teste que você quiser, a gente experimenta. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu estou aqui disponível para a gente poder fazer esse experimento juntos, tá bom? Forte abraço, até a próxima, fica bem.